Fala meninas, começamos mais uma edição e o episódio de hoje é sobre Outubro Rosa. Então hoje começamos mais um podcast, como foi falado, a Davi já falou, e hoje nós temos convidado especial, né? Se apresente, então minha querida, se apresente, fale um pouquinho de você, quem é você? Sou Glauciele, tenho 38 anos, sou casada há 10 anos, não tenho filhos ainda, sou evangélica, trabalho na Bradesco Seguros como supervisora operacional, sou formada em administração de empresas. Ativa, hein? Que mulher ativa é essa? Gente do céu, conta pra nós então, Renata. O que nós vamos falar hoje? O que nós vamos perguntar para essa mulher guerreira aí, mulher forte, né, ativa, desse jeito? Nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, né, que é um assunto muito delicado, visto que hoje tem muitas mulheres, né, Glau, que ainda está deixando esse tema passar batido, né, no dia a dia. E por isso que nós te convidamos aqui, porque a gente sabe que você é uma pessoa ideal para estar falando sobre o assunto, né? Para você contar o nosso testemunho. Então fique até o final, senão vocês vão perder o testemunho dela e não vão ser edificadas também. E ninguém mais especial que a Glau para contar para nós como foi esse processo, como que foi essa vivência, tudo que ela passou por isso. Glau, como que foi? Como que você diagnosticou? Foi através de exame de rotina? Você se tocou? Ou precisou de ir no médico, aquele que a gente faz uma vez no ano? Conta um pouquinho para nós e como começou? Quando em 2014, lá no meu serviço, teve uma alteração de departamentos lá e foi uma correria e estava no ano do meu casamento. Eu casei em agosto de 2014. Então, foi uma loucura, eu não tava, nem imaginava uma doença, né? Naquele momento. No meio da correria, né, eu não percebi o caroço. Eu não percebi o caroço. Casei em agosto de 2014. 3 meses depois de casada, saiu uma íngua embaixo do meu braço. Aí estava incomodando bastante. Eu fui no médico por conta dessa íngua que inflamou embaixo do braço. Aí, então você ficou tão ocupada com aquele processo do casamento que você mudança de serviço, aí eu nem... Até porque não é sempre que a gente vai no banheiro que a gente faz o autoexame, né? Até para tomar banho de novo exame. Porque quando eu descobri, já tinha saído, né, essa íngua embaixo do braço. E nos exames, quando eu fiz os exames lá no ginecologista, constatou que eu já estava com câncer de mama grau 3. Ele já estava em um estágio bem avançado mesmo. Então, aí fez punção, algo assim, ou já foi direto pro tratamento? A punção fez só para coletar, para fazer a biópsia, né? Fez a punção para coletar o material. Mas na mamo, né? Na mamografia já deu para verificar. Quando eu fui na ginecologia, só dela palpar, ela já viu que tinha um aspecto de... maligno. Ela viu que tinha um aspecto de um tumor, que não era um cisto simples, né? Aí ela viu que já estava calcificado, que tinha um aspecto estranho. Aí nisso ela me passou todos os exames já para diagnosticar, porque não é exame de rotina da ginecologia. Então deixa eu entender, quando você se tocou na hora do banho lá, você já viu, você já ligou a anteninha, você já correu, já deu um jeito de marcar logo? Já marquei exame e foi tudo muito rápido. E aí eu fui... Isso é importante, gente. O que acontece? Muitas mulheres se tocam, vê que algo não tá legal e ignora aquilo ali. Isso. Não, tá tudo bem. Ou então com medo de ser algo, faz piorar a situação. Porque quanto mais cedo se descobre, né, mais fácil é de se resolver o problema. Não é? Então, continua. Então, você foi, já correu, já deu jeito de marcar logo e começou a... Aí, quando eu senti a íngua embaixo do braço, eu senti um caroço, né, na mão. Aí foi o que me levou a ir na ginecologista com urgência. Só que nem passava pela minha cabeça ser um câncer. Na minha família não tem diagnóstico, não tinha diagnóstico de ninguém próximo a mim. Então, eu não estava envolvida nesse mundo de doença de câncer, eu estava preocupada com outras coisas, né? E
quando a ginecologista palpou, ela já percebeu que era algo que poderia ser um tumor maligno, porque estava muito grande o nódulo. Aí ela me passou todos os exames, mamografia, eu nunca tinha feito mamografia, porque eu estava na época com 27 anos. Nova, né? Não tinha casado. Completar 28. Então aí ela me passou mamografia, ela já fez ali uma punção para colher material para fazer a biópsia, já para adiantar tudo, porque ela já estava imaginando que fosse algo grave, né? E aí e nesse momento eu ainda não estava nervosa, nem estava preocupada assim, porque não passava pela minha cabeça que podia ser um câncer, né? A ginecologista pegou e me falou assim, que para eu fazer os exames para ontem e já retornar com o resultado do exame no mastologista. Nem era com ela me encaminhou para levar um especialista já. Ela me encaminhou para o mastologista. Então, aí ali eu já saí da clínica, lá na clínica já saí de lá com o mastologista marcado e já fui rapidão fazer os exames, porque ela me alertou que poderia ser algo grave, mas que se a gente descobrisse logo, poderia tratar com mais facilidade, né? Aí eu fiz os exames e consegui fazer os exames tudo muito rápido, porque eu já saí de lá agendando, ligando. E na hora dos exames você não chegou nem a ter aquele pontinho de preocupação, nada assim? Porque quando a médica falou pra mim que podia ser algo muito grave. Ela já falou no consultório já. Que podia ser algo grave, porém tinha que fazer os investigar, né? E o especialista era mastologista, então era pra mim voltar, levar os exames no mastologista. Aí naquele dia eu já saí, foi muito rápido, eu consegui fazer os exames com menos de uma semana eu já estava com todos os resultados de exame pronto. Aí eu abri os exames. Eu dou conta. E como que foi aquela espera naquele momento assim, de fazer o exame? Ali naquela hora. Você fez o exame e depois de quanto tempo estava pronto? Eu consegui o resultado dos exames tudo na primeira semana. Uma semana só. E como é que ficou? Você ficou... Aí a hora que eu peguei o resultado de exame, um dia antes, porque eu gosto de ser ágil nessas coisas. Então eu já marquei, o mastologista já ficou marcado. Abriu o exame? Fiz os exames, pedi urgência nas clínicas que eu fiz os exames. Então um dia antes eu peguei os resultados. Eu ia no ginecologista no outro dia. Então eu nem dormi nessa noite do outro dia, porque eu fui pesquisar. Aí eu já sabia que eu estava com câncer, porque eu pesquisei, o resultado do exame é bem específico. Lá estava com indicação de carcinoma mamário grau 3. Então... E o Google vai te dar o diagnóstico, né? Que você está no estágio final. Que ajuda a pessoa a ficar mais doida ainda, né? Meu Deus! Você não sabe se fica pior quando você vê o pesquisa lá. Mas aí, assim, eu sou daquela pessoa assim que eu fico nervosa, mas eu não como que fala? Eu não fico agitada, não demonstra, consigo fazer um controle. Domínio próprio aí dentro aí. Domínio próprio. Porque eu consegui ficar quietinha, no outro dia dormi, chamei minha cunhada pra ir comigo na consulta. Aí o Ricardo conseguiu também ir comigo nesse dia, foi eu, o Ricardo e minha cunhada. Então, peraí, vamos lá. E quando você contou pra eles? Antes de entrar no consultório? Acho que você contou quando? Eu não falei que podia ser um câncer, eu falei sim que eu não estava gostando desse resultado do exame. A médica que falou. Ela foi sábia, né? Porque muita mulher se desespera. Já tive pra rede social, Falei, então você esperou ter o resultado certo. E quando eu você. esperei pra escutar o que a médica realmente ia falar. E quando você entrou pro consultório médico, o seu esposo estava contigo? Tava, minha esposa e minha cunhada. E sua cunhada? Como foi o amparo deles com você? Quase que eu que tive que salvar minha cunhada. Porque ela ficou mais desesperada que eu. Porque assim, como eu já tinha pesquisado, então assim, tudo que a médica foi me falando, eu fui absorvendo. E os médicos, quando eles vão dar um diagnóstico desse, eles são muito precisos. Eles falam. Não tem nada de ficar passando na cabeça. Aí a médica pegou e me falou que eu tava com esse câncer de mama já no estágio 3.
e que o tratamento, ele tinha que ser iniciar o tratamento com urgência. E aí ela me explicou os tipos de tratamento, né? Quais são os estágios que tem? São 4 estágios. Então já estava no penúltimo. Aí o quarto estágio já, quando descobre no quarto estágio, é porque ele já está com metástase, ele já está espalhando. Chegou a rapar a cabecinha? Sim. Mesmo? Eu fiz 4 sessões de quimioterapia da vermelha. Aí a médica me explicou o tratamento. Aí o que a médica me explicou? Geralmente, a primeira coisa que a gente quer é fazer a cirurgia e arrancar o nódulo ali da veia. Porque foi uma das coisas que eu perguntei pra ela, tem como fazer cirurgia? A gente não tem como tirar logo esse caroço? Quer tirar, né? Ela falou assim, olha, e a gente pode iniciar com a cirurgia, porém seria a cirurgia, eu teria que fazer a retirada total da mama. Da mama. Então não é todo procedimento que já faz a cirurgia direto, não. Não, por conta do tamanho do nódulo. Ele já estava ocupando uma área muito grande, ele já estava quase assim, ocupando a pele, ele já estava Então dava pra sentir, né, pela gente encostar. Eu tive uma e aí foi muito rápido, ele espalhou. Aí uma das características do tipo de câncer que eu tive ele espalha com rapidez. Tem casos que eles falam pra até não ficar apertando, né? Porque você irrita mais ainda o nódulo e pode piorar. Ele espalha muito rápido. Aí a médica me explicou que o tratamento que ela optava em fazer era iniciar com as quimioterapia para reduzir, né, a área da cirurgia para fazer a cirurgia. Então aí eu fiz 4 sessões de quimioterapia da vermelha, que é a mais agressiva. A vermelha, ela já cai o cabelo na primeira sessão. Então você fez, naquela semana que você fez, já começou a cair? Eu comecei esse tratamento mais ou menos dia 24 de novembro e fiz a primeira quimio em dezembro. Aí meu cabelo já caiu na primeira. Nossa, e como é que foi esse... Porque nós somos mulheres e nós somos vaidosas. Tem a vaidade. Como é que foi essa sensação, assim, de perder? Lógico que você estava preocupada com a sua saúde, é claro. Mas não deixa de ser mulher também, né? Como é que foi esse processo? Deve ter sido muito doloroso. Foi fácil, não. Ali na hora que a... Já tinha um cabelo grande, assim, desse mais Era maior. Maior? Mesmo? Meu cabelo estava quase... Prestes a casar, né? Ainda tinha todo mundo. Você já tinha casado? Ou Eu já tinha casado. Já tinha casado? Tinha 3 meses de Aí, casado. tá vendo? 3 meses. Daí a médica me explicou como era, né, a quimioterapia, me explicou tudo. Então, assim, minha preocupação ali naquela hora de imediato foi como que eu vou ficar, né, careca. Eu fiquei preocupada com isso, mas o tratamento, ele é tão difícil, ele é tão cansativo, tanto médico, tanta consulta, tanto agressivo, né? A quimioterapia tem muitos efeitos colaterais e meu cabelo depois pra mim foi de menos, né? O cabelo, na verdade, eu tirei ele porque ele estava me incomodando. Porque ele começou a cair. Aí, então, todo dia eu levantava, tinha muito cabelo na cama, espalhado pela casa. Eu acho que o processo deve ser mais doloroso, né? Você esperar terminar de cair tudo. Aí tava muito trabalhoso. Teve um dia o dia que eu decidi cortar foi o dia que eu fui passar a mão no cabelo pra prender. Eu juntei uma sacola, eu devia ter tirado foto, eu não tirei. Eu juntei uma sacola de cabelo, cheia de cabelo. Aí a gente pegou e decidiu rapar. Aí o Ricardo que rapou no cabelo. Meu Deus. Ai, deve ter sido... Foi leve por conta do momento. Que teve uma amiga minha, convidou para ir almoçar na casa dela. Aí já tinha combinado com o Ricardo de levar a maquininha. Aí ele levou a maquininha e lá no momento ali de interação e tudo, foi tudo uma brincadeira, e me cortou. Foi todo um momento bem acolhedor, né? Pra você sentir o mínimo de impacto possível, né? Claro, mas com tudo isso aí, né? Teve esse amparo deles aí, esse momento aí. Mas chegou um tempo que você teve medo? Você chegou a ter medo, passou por um dia, que se fosse um dia, de pensar que ia passar esse dia? Durante o processo do meu tratamento,
a gente se apega muito na fé, né? Foi assim onde eu aprendi a ter mais fé, porque eu já era uma pessoa de fé. Pra mim as coisas acontecem com leveza, porque eu tenho fé, tenho esperança, eu acredito que vai dar certo. Amém. Eu sempre fui muito positiva. Uhum. Sempre fui muito positiva. Então, mas o medo ele vem. A gente tem algumas reações, igual a cada sessão de quimioterapia é um efeito colateral diferente. Aí teve uma sessão de fisioterapia que eu pensei que eu ia morrer, de tanto que eu vomitava, de tanto que eu desidratava. Em algumas outras sessões, teve uma sessão de quimioterapia que eu perdi o movimento, as pernas, tanta má circulação, que eu fiquei com muita má circulação. Aí a gente correu pro hospital porque eu tava sentindo minhas pernas. Aí eles fizeram massagem e ensinou pro Ricardo que quando ficar assim a gente tem que fazer massagem pra circular, né? Então assim, a médica ela não passa um protocolo dos efeitos colaterais, porque cada organismo reage de uma forma. Aí o que a médica deixa à disposição é o enfermeiro. Qualquer coisa que a gente sente, a gente vai lá e fala com a enfermeira, ela passa a orientação. Né? Então, independente se você teve o câncer grau 3 e outra pessoa teve, o tratamento é o mesmo, porém os efeitos colaterais vão ser diferentes, a reação no organismo vai ser diferente, porque cada organismo reage de uma forma diferente. Responde de um jeito. Meu Deus. Aí eu fiz as 4 sessões da vermelha, que ela era um período de 21 dias. Aí depois eu fiz mais 12 sessões de quimioterapia branca, que é um pouco mais leve, e fiz mais 6 da amarela. Então eu fiz 20. Nossa, eu lembro de Como matemática. que foi isso? Comi contadora. Como é que é? Repete. Eu tô tão assim, atenta assim dela contando que eu nem... Foi 4 da vermelha, 6 da amarela, 10 e mais 12 da branca. 22 quimioterapias. No total de tratamento, foi quanto tempo? Eu me vi livre do negócio. É que não vai tomando um seguidão uma atrás da outra. Tem pessoas que demoram mais a fazer o processo do tratamento, né? Tem pessoas que demoram mais. O meu corpo ele reagiu muito bem assim, às quimio. Eu não precisei de interromper, porque tem gente que passa tanto mal, que aí a médica vai lá e dá uma pausa um pouco maior entre uma quimio e outra, né? Então eu fiz as sessões certinhas e ao terminar todas as sessões de quimio foi 6 meses de quimioterapia. Aí terminou as quimio. Período muito 6 meses muito Aí terminou as quimio. Eu repeti os exames para fazer a cirurgia. Aí, nesse repetir os exames, o nódulo ele reduziu, ele estava de 5 centímetros e pouco, ele já estava bem grande. Quando você descobriu? Aí, meu corpo respondeu bem ao tratamento da química, então o nódulo ele reduziu. E a cirurgia, mesmo assim o médico conversou comigo que por conta do estágio que estava, que já tinha ido para os linfonodos abaixo da axila, então ele já tinha se espalhado bem pela mão, pelo estágio que estava, provavelmente ia ter que fazer uma mastectomia total. Meu Deus. Aí entra a fé de novo, entra a água, né? Aí cada notícia assim, que o médico dava, eu permanecia firme. Eu não fiquei assim. Isso é muito importante, com preocupação. Eu fiquei com muita preocupação, eu queria tratar. Sim. Então eu estava disposta a tratar. Eu me entreguei ao tratamento e fui fazendo tudo que tinha que fazer. Então, tudo que tinha que fazer. E eu também não parei minha rotina. Por você ter essa calma que você tem, né? A gente está conversando aqui, tá tudo tão tranquilo. Nem parece que ela passou esse sofrimento todo. Por esse processo todo dos 6 meses, essa calma que você teve tudo. Não teve ninguém que chegou e falou assim, mas você tá muito calma, você tá muito... Não, tinha. Se vocês forem conversar com as minhas amigas, elas falam assim que elas não conseguem entender como que eu conseguia sorrir, como que eu conseguia viver, sendo que eu tava passando por um tratamento tão difícil daquele, né? E eu acho que o mais difícil é quando chega aquelas, né, ou aqueles inconvenientes e fala assim, fulano morreu.
né? Que é o pior. As histórias. Quando a pessoa tá grávida. Gente, por favor, não façam isso quando Sejam alguém estiver no médicos. período de tratamento. Porque já é uma fase tão dolorosa, né, Clau? Aí a pessoa fala, nossa, eu tive uma vizinha. A gente tem que contar E começa, sabe? E começa a contar. Porque o médico, ele já fala, não fala? Ele fala assim, a Ele já probabilidade de chance é tanto. O médico já fala, eles não dão assim, esperança de cura, ele te fala que Você já saiu, ele já te falou ele já na lata. fala, ele já fala o percentual de pessoas, né, que chegam a 5 anos. Gente, deve ser muito desesperador. Misericórdia. Deve ser desesperador. Aí, assim, a minha médica, eu achei ela muito fria. Porém, eu não quis ficar mudando de médico. Porque aí o pessoal ficava assim, por que você não vai em tal médico? Porque ele é melhor, Tem gente que muda fulano, muito. curou. Aí É normal mudar de médico? Tem pessoas que pegam opiniões diferentes, Sim, né? sim, sim. Eu só queria tratar logo. Eu tava com tanta vontade de fazer o tratamento rápido. A sua fé que tava dele. Tava. Eu não tava preocupada ali na equipe médica, né? Eu tava mesmo. Você sabia que independente da equipe, quem é o médico dos médicos, quem ia fazer o milagre é Jesus. Ele que ia operar. Essa é a receita. Essa é a receita, viu, pessoal? Ela sabia ali que, independente do carisma do médico, da situação que estava ali, ela sabia que o médico dos médicos estava segurando nas mãos dela e que esse não falha e nem tarda. Ela só não usou a frase que eu usei no passado, no podcast passado, né? Só Deus me basta. Só Deus Ela me falou basta, com outras palavras, Com né? outras palavras, né? Até porque antes Deus não deixa a gente assim enganado, né? Não Ele deixa. alerta. Então, antes de descobrir a doença, eu já tinha sido revelado que eu ia passar por Deus mostrou. tinha sido revelada. Teve um pastor, que hoje ele é amigo nosso, mas na época a gente não conhecia ele. A gente foi numa igreja, o Ricardo foi tocar numa igreja, e aí o pastor, quando ele estava orando, ele me entregou um recado. Aí ele me falou que a gente ia passar por um vale, só que nós iríamos passar em oração. E era algo forte, era algo difícil. E a gente ia passar em oração. Então, quando eu descobri... Você continuou com essa calma Eu que sabia você tá. que eu não ia morrer, porque eu sabia que Deus tinha Deus já propósito. falou que ia passar. E bem como outras promessas que eu tive, que eu creio que Deus é Deus de promessa e Ele cumpre todas elas. Então, Né? então eu me apegava nisso, eu falava assim, Deus, o Senhor me prometeu isso, o Senhor me prometeu aquilo, então eu não vou morrer, porque ainda vai acontecer as coisas, né? Então, assim, um medo que eu não tinha era de morrer, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Tá vendo? É o que nós falamos no outro passado, né? Quando se tem Uma dependência. uma dependência do Senhor, tem que ser uma direção. E quando se tem uma direção, não tem por que ter medo de se perder. Porque se você tem convicção daquilo que você crê, o Senhor vai dar a direção certa, viu? Então, se você tem convicção naquilo que você crê, só descansa. Porque aquele que falou, ele é fiel para cumprir. E foi o que ele fez. E aí você passou por tudo isso, por todo esse turbilhão de coisas aí, e da honra e glória do Senhor tá aqui. Graças a Deus. Pra falar assim, né? Mulher, não desista e confia nele primeiro. É isso? Toda confiança a gente tem que depositar em Deus, né? E também, assim, como eu estava falando, as pessoas que se aproximaram de mim, que na época do tratamento, eu precisei muito de pessoas. Precisei muitas pessoas, tinha muitas igrejas orando, tinha muitos pastores orando, Isso é eu recebia importante, visita de oração. É bom Às receber vezes eu visita, tava tipo, em não tô casa, sozinha. Não tô sozinha, né? Às vezes eu estava em casa. Momento de solidariedade, né? Às vezes eu estava em casa ali quando voltava da quimioterapia, porque nos primeiros dias pós-quimio, a gente passa muito mal mesmo. Então, você fica com fraqueza, a quimioterapia ela já induz a uma depressão, a gente chora muito, então eu chorei muito. Fica muito Eu fragilizado. evitava chorar na frente das pessoas. Eu sempre chorava no meu interior. Era eu, Deus, eu conversei muito com Deus, né? É muita Que sabedoria, domínio, né? né? Que domínio. Que Vou domínio. mostrar aqui pra você. Que domínio. Aí para as pessoas eu estava sempre bem, sempre bem. Mas o segredo só você e Deus sabem o que você estava passando. Eu, Deus me No vale, minha né? mãe dentro de casa que sabia.
porque o Ricardo foi um guerreiro também, porque né, não é todo homem que consegue. Eu imagino que não deve ser fácil. Meu Deus. Para um homem acompanhar esse processo, porque a mulher, Deus já criou ela para ser uma mulher forte, resistente, né? Tanto que a gente tem gestação, você vai passar por isso também. Então, assim, já foi diagnosticado que a mulher consegue sentir muito mais dor do que o homem. E eu acho que o fato do homem ver a esposa dele passando por todo aquele processo e não poder fazer nada, para eles deve ser um sentimento de incapacidade maior ainda, Sim. né? Então, assim, e ela com essa calma toda, e o Ricardo também é uma pessoa muito calma, né? O Ricardo é mais que eu. Então, Que bom. O Ricardo é paciente. Pois é, aí a importância das amizades, né? Deus preparou muitas amigas para estar próxima. Na época, o Ricardo trabalhava em uma empresa que ele estava recém-contratado, então ele não podia ficar faltando serviço. E aí, as minhas amigas, elas se revezavam para me levar na quimioterapia. gracinha. Então, elas faziam um Gente, isso é muito revezamento. importante, viu? Muito importante. Eles faziam um revezamento, lá em casa me buscava, ia, levava para quimioterapia, voltava, porque na época eu não dirigia ainda. Eu não dirigi. Aí, e também receber visitas é muito bom, porque às vezes eu tava triste, tava chorando, tava em casa, tava passando mal. E quando mesmo? eu recebia algumas visitas, as irmãs iam pra orar, E eu pra pensava fazer que, um louvor. que a gente tinha que evitar as visitas devido à imunidade estar baixa, né? E tudo mais. A gente fica meio receosa, né? Quando eu recebia E tá vendo, gente? Olha aí, ó, fica a dica, tá? Tem alguém próximo a você passando por esse processo, testemunho de alguém que passou por esse processo. Tudo que ela mais queria, a satisfação dela, era quando ela recebia visitas. Quando ela se sentia amada, acolhida, a gente para poder orar com ela, tá? Tem pessoas talvez não vai querer receber, mas na dúvida, ofereça uma visita. Na dúvida, ofereça um ombro amigo. Na dúvida, leve um bolo. Leve. Tinha aquelas irmãs que levavam uma canja, alguma sempre tem, né? O bom de ser amiga das irmãs da oração é porque É isso, eu sei, né? é o alimento espiritual e o alimento. Uau, então, passou. Graças Você a fez a Deus. cirurgia? Todo o meu tratamento foi em 2015. Uhum. Aí, devido ter sido um câncer positivo para hormônio, ele se alimentava de hormônio. Então, eu precisei fazer um bloqueio hormonal. Eu fiquei por 7 anos sem ovular nesse bloqueio hormonal. E devido à idade, a médica até me falou, desde o início do tratamento, ela me falou que provavelmente eu não voltaria a ovular. Por conta da minha idade, do tratamento ser agressivo, eu provavelmente já iria entrar ali na menopausa precoce. Nossa. Aí por esses 7 anos que eu fiz bloqueio hormonal, eu fiquei na menopausa. Então Tá eu com tinha todos 34 os sintomas anos. de menopausa. Eu tô com 38. Hoje eu tenho 38. Aí eu fiz. O meu mastologista ele queria me liberar desse tratamento com 10 anos. Só que a minha oncologista, ela já sentiu que ela poderia me dar alta do tratamento com 5 anos pós-químio, porque eu fiz químio até 2016. E depois da químio eu fiz o bloqueio hormonal, então eu fiquei 7 anos com bloqueio hormonal. Aí ela me liberou, ela me deu alta com 5 anos do bloqueio hormonal. 2023. Aí eu tive alta e parei de tomar o remédio. Aí foi 1 mês depois, eu já voltei a ovular. Oh, que gracinha! Meu corpo voltou normal. Então, está para qualquer momento vir uma grossezinha. Não, seu Ricardo, a gente que vence. Eu creio que você vai voltar aqui para poder contar mais esse testemunho, porque você foi cuidadosa, né? Se você vai ler até um versículo aqui, a gente vai continuar, mas é muito interessante ler. Ele está em Provérbios 31:3. E aqui dessa Bíblia está a conversão e aqui está outra, mas eu vou ler nessa versão que eu anotei aqui. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada, né? Foi o que você fez. Em todo o tempo você foi temente a Deus, né? Sabendo E eu que tenho você até podia um ver. versículo também, que foi quando o pastor entregou, né, um recado. Sim. Nós estávamos lá naquela igreja em uma campanha do 2 Samuel 22:33.
a pastora estava fazendo uma campanha lá na igreja com esse versículo, né, de 2 Samuel 22, 53. Então foi nele que eu me apeguei durante todo o meu tratamento, dando a minha força e minha fortaleza. E é ele que perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Tá vendo? Olha, Deus avisou sobre a prova, deu até o versículo para ela se fortalecer. E ela fez o quê? Pegou aquilo dali, se posicionou naquilo dali. Para criar um testemunho. Para criar um testemunho. Peraí, isso aqui que eu Deus falou que eu ia passar. Então, se eu vou passar, Ele não vai me deixar lá, Ele vai me abandonar. Então, hoje está aqui para contar um testemunho para honra e glória do Senhor. Gente, esse programa, né, Simplesmente Filhas, a gente acrescentou o Messi aí porque eu falei, eu não faço nada sozinha, não gosto de fazer nada sozinha. Aí eu já incluí a Renata nesse negócio. Eu falei assim, vamos juntas. Agora a Glau também. E a Glau também está aqui conosco. São histórias de mulheres reais com histórias extraordinárias, né? Por que eu chamei a Glau? Porque é uma mulher comum, assim como eu sou, assim como a Rê é, tímida, viu? Uma menina tímida. Porque é das tímidas mesmo, é das que tem vergonha mesmo, é daquelas que tem medo de falar, mas que tem uma história linda, assim como ela, um testemunho lindo, uma história linda, né? Então, Glau, esse programa é pra você, estilo de mulher como você, que tem uma história linda, tem um testemunho lindo, e tem muito algo ainda mais para Deus fazer, para poder compartilhar com outras mulheres. Porque muitas mulheres já têm oportunidade de estar falando o tempo todo, né? A rede social já faz isso, a mídia já faz isso. E esse programa foi criado para isso, para trazer mulheres com histórias reais, mulheres ocultas mesmo, mulheres assim do dia a dia, mulheres simples, mulheres que trabalham, que estudam, que é mãe, que passam por situações e que tem um Deus que a ama como simplesmente filho, né? Você entendeu que antes de tudo aí, você sabe que tem um paizinho, um Abba Pai, que cuida de você de forma extraordinária. Amém. Não é isso aí? E eu tô pensando aqui, né? Você com certeza já serviu de ombro amigo, de consolo, não sei como que é a palavra certa, para aquelas que descobriram também, né? Sim. Sempre que alguém descobre que está com câncer e está próximo de mim, me procura. Olha aí. Lá no meu Na verdade, o trabalho, Espírito Santo direciona isso, né? Lá no meu trabalho, por exemplo, a minha supervisora, em 2016, descobriu que estava com câncer de estômago. Então, assim, tudo pra ela era assim, a Glau foi curada, eu também vou ser. Aí, tá vendo que é forte? Ela se apegou muito a isso. Ela já tinha uma história familiar. A família dela toda já teve câncer. Aí o câncer que ela teve no estômago, ela precisou tirar todo o estômago, só que ela teve uma metástase e ela teve um câncer raro no peritônio. Nossa. Aí o médico deu uma expectativa de vida para ela de 6 meses, né? Meu Deus! E ela tinha muita vontade de viver, ela tinha muita vontade de viver, então ela não se deixou, ela se espelhava muito em mim, você só via ela falando que não queria ficar de licença, porque eu fiquei bem, que eu queria continuar trabalhando, que pra mim, ficou de licença, continuar trabalhando? Não fiquei de licença. Meu Deus, porque é forte. Eu não quis me isolar socialmente, eu continuei minha rotina de ir pra igreja, de ir pro serviço, continuei minha rotina normal. Eu não me isolei. Eu ficava de atestado só nos dias que eu passava mal da química. E assim, porque eu sabia que eu ia ficar de atestado, então eu procurava melhorar. Eu não ficava de atestado. Não se entregava. Não me entregava. Tinha quimioterapia, então eu precisava de uma semana, de 5 dias para recuperar a quimio. Então eu sempre marcava a quimio na segunda, para eu passar aquela semana recuperando e voltar a trabalhar na outra segunda. Então eu não fiquei de licença, eu só fiquei entregando atestados. E o pessoal do meu serviço me apoiou bastante. Que é muito importante, né? Não é qualquer empresa. O pessoal do meu serviço me apoiou bastante. E a minha supervisora, ela lutou muito para viver. Morreu de Covid. Morreu de Covid. Mas enquanto ela teve todo um cuidado com ela estava ainda fazendo tratamento da Covid,
E ela tinha todo um cuidado para entrar na casa dela, tinha que deixar os calçados, deixar tudo lá de fora, se higienizar. E ela saía toda se higienizando, ela ficou com medo de pegar Covid, mas ela pegou Covid. Entendi. E aí ela pegou Covid naquela época, porque o Covid estava forte. E ela teve que ficar incubada, e aí ela faleceu de Covid. Devido ao Covid. Rei, você, a gente estava conversando e você tem algo para contar para nós? Você passa por um detectual aí também? Eu Conta faço um pouquinho. um acompanhamento, a minha mãe teve, tirou um nódulo, né? A médica falou, não gostei, vamos tirar. Da minha mãe já pôde tirar já. Tirou e tomou medicação. E o meu eu faço acompanhamento. Então assim, minha mãe brinca, né? Porque no nosso caso é hereditário. Então minhas irmãs sempre têm que fazer, mas elas nenhuma diagnosticou ainda. Mas o meu eu faço acompanhamento do nódulo da mama direita, eu tenho outro na mama esquerda. Então, se o da mama direita ele vai e volta, que são aquelas glândulas que eles falam que são hormonais, né? Mas a esquerda não. E aí eu vou acompanhando, de 6 meses eu tenho que fazer acompanhamento, eu já fiz 3 punções, né, para poder fazer a biópsia, e eu tenho que tirar ele. O médico já falou, olha, isso aí é uma coisa que não dá para ficar esperando não, tem que tirar. Como eu tenho prótese, eu coloquei depois que eu ganhei a Monique, né, 2 anos depois, o meu plano considera como estética. Então, eles não tiram, porque para tirar o nódulo tem que tirar a prótese, né? E, obviamente, fazer a troca da prótese também. Então, o que eu fiz? Falei, Deus tem que me dar uma solução. E minha mãe, meu Deus, vai morrer, vai dar um câncer de mama, porque assim, a gente vai vendo as histórias das pessoas, igual você falou, né? O povo só leva as histórias que teve um final triste, ninguém conta a história que teve um final feliz. E aí você pega o telefone e vai pesquisar também, igual você contou, e aparece assim, só coisas trágicas. E aí eu fiz um consórcio, eu descobri que tem um consórcio para cirurgias, tanto cirurgia plástica, de estética ou de saúde mesmo, e estou fazendo esse consórcio. Inclusive, você não sabe, né? Porque já que o plano não cobre... E é caro. A gente pensa assim, mas não é nem por questão estética, mas quem tem que fazer é um mastologista junto com o médico cirurgião plástico, né? Porque a gente é vaidosa, para não fazer uma coisa grosseira, sabe? E ter uma segurança maior. Então eu falei, gente, como é que eu vou juntar esse dinheiro, né? Porque, amiga, qualquer cirurgia hoje, né, Cláudia? Não chega a ser menos de 15 mil, você tem que pagar o hospital, tem que pagar tudo. E eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso? E aí, inteligência artificial, tudo que a gente fala, o celular já tá dando a resposta. Olhei lá, apareceu lá um plano programado. Falei, Deus me abençoe, né, pra eu conseguir fazer isso daí. Tô fazendo, já tô liberada pra fazer cirurgia. Então, assim, a partir de agora eu já posso marcar, né? Só que como eu estou acima do peso, o médico falou assim, olha, não é bom fazer, tem um risco e tudo. E eu sou muito jovem, não quero morrer, então tem muita coisa pra fazer, comida. E aí eu tô programando pro ano que vem. Aí vou tirar esse nódulo, aí tem que fazer a biópsia. E aí ele sugeriu de colocar por debaixo do músculo, porque ele falou que se caso vier a ter, só faz o corte subcis, né, que fala por cima, para tirar um nódulo, se caso vier. Mas que eu não estou isenta de continuar essas avaliações a cada 6 meses. Depois que eu fizer a cirurgia, aí vai ser anual, igual você faz hoje, né? Mas assim, vou contar pra você não. Quando eu peguei lá, meu deu BRAS 3, suspeita de malignidade. Eu morri de chorar. Eu já não tenho esse domínio, não tenho. Você chorou muito? Chorei. E foi assim, foi tão engraçado que quando eu peguei, nós trocamos o resultado na hora de pegar. Minha mãe pegou o meu, eu peguei o dela. E eu peguei o dela e comecei a chorar. Pensei, meu Deus, eu tô com câncer. E minha mãe, nossa, glória a Deus, o meu não deu nada. Minha mãe olha e falou, eu tô com o seu resultado. Eu falei, mãe, eu tô com o seu. Pensa que situação. Eu peguei o resultado da minha mãe chorando que era eu. E minha mãe feliz porque era ela, mas na verdade os exames, na hora de entregar, falou, não, Renata nos entregou. E a gente abriu lá e chorei. Minha mãe falou assim, nossa, é o meu. E na hora que a minha mãe falou, é o meu. Aí chorou de novo. Aí na hora eu fiquei pensando assim, nós não confiamos em Deus, né? Porque eu chorei pensando que era o meu, mas na verdade era da minha mãe. Eu fiquei mais sentida ainda. Porque aí minha mãe me viu chorando. Eu não queria que a minha mãe tivesse me visto chorando por causa dela. É igual você falou, eu ia chorar escondido sem ela ver pra não ficar fragilizada. E aí ela retirou o nódulo e tudo mais. E aí fui pra fazer a biópsia de novo.
E aí continuou dando birrais 3, teve que fazer a punção e dói, porque quando eu fiz a primeira vez foi em 2016, não tinha aquela anestesia. Então se dói, é uma dor assim muito, incomoda demais. E aí na última, recente, foi em... Na verdade eu vou retornar agora mês que vem. Foi em fevereiro desse ano, a Aline foi comigo. Porque aí a médica falou que tinha aumentado de tamanho e que ela não estava gostando do aspecto e tudo. Então assim, já não vou mentir pra você, já tem uns 3 anos que eu venho aqui naquela assim, será que agora é, será que não é? Não é uma sensação muito boa. Confesso pra você. Não sei se às vezes é melhor falar, tipo assim, tira logo, não é e tira logo, ou é e faz o tratamento. Assim, Que uma expectativa muito ruim, Deus né? me perdoa, às vezes, pelo que eu estou falando, Sim, né? sim, sim. Mas é uma coisa muito ruim, tipo assim, será que dessa vez eu vou, vai continuar sendo a mesma coisa, sabe? Aí muita gente fala assim, porque você não entra, não vai no SUS e tal, tem que entrar na fila, como não foi diagnosticado como maligno, não tem urgência para tirar. Então eu tive que criar os meus próprios caminhos para eu fazer essa retirada desse nódulo, porque eu não quero correr o risco. O médico falou, não vou mentir, pode ser que a gente está acompanhando, mas pode ser que na próxima vida que você vier, pode ser que ele já seja maligno. Então assim, é uma tensão muito grande, sabe? Quando a Aline foi comigo, ela foi pra gente fazer a punção. E ela já tinha recebido alta do médico e tudo mais. A Aline teve câncer, né? A Glaucia aconselhou ela e tudo e tal. Eu acompanhei o processo dela, foi mama. No caso dela, ela fez como que chama? Ela retirou a mama e colocou pronto. Ela retirou e colocou, porque ela teve que tirar tudo. Mas assim, por eu ter pessoas próximas, que aí quando a Aline teve, eu fiquei sabendo que a Glau teve, que ela contou o testemunho dela, eu vi foto dela lá, careca, né, durante o tratamento. Então, assim, aí aquilo vai causando uma tensão. Então, nós mulheres temos que estar atentas o tempo todo. Verdade. Porque eu senti o carocinho, podia ter falado, não é nada. Senti o carocinho e fui correr atrás, porque a minha mãe teve. Mas às vezes se a minha mãe não tivesse, esse carocinho tava aí, ó. Minha mãe não fez, minha mãe tomou aquela imunoterapia, uma medicação lá que toma, no caso dela. Não precisou fazer químio nem nada, mas a minha mãe fez o acompanhamento, ainda faz ainda até hoje. Mas assim, eu fico pensando quando eu vejo, né, que a Gal contando o testemunho dela, não é toda mulher que tem essa sabedoria, né, esse domínio próprio, para poder lidar com isso, porque a gente sabe que tem pessoas que se entregam, saem da igreja, não é? Fica questionando para Deus. E é muito lindo, né? É muito lindo o seu testemunho, da gente ver que você se manteve firme, que através de você outras pessoas podem ver o semblante do Senhor através de você, né? Não é fácil não. Até eu recordo alguns momentos que eu ficava bem fragilizada mesmo, e a gente chega a questionar. Por quê, né, que eu tô passando por isso? Por que eu? Por quê? Tem um monte de porquê. Eu imagino, mas aí Deus vem e renova, né, as forças pra gente. Você fica, né? Você enxerga com o pai. A gente nem imagina que teria, né, que daria conta, né, de passar a aprovação. Porque não, são momentos assim, muito doloroso. Não, e por trás dessa pessoa assim, meiga, pacienciosa, calma, tinha uma guerreira que lutou e foi assim bravamente, né? Gente, é isso aí, a história de hoje foi essa, tá? Outubro Rosa, né? Mas eu coloquei como tema aqui de hoje, mulher, seu corpo, sua vida, né? Então a gente tem que lembrar disso, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo possa morar nele, a gente precisa cuidar dele, precisa estar atento. Não é só ter o corpo e tá bom, vamos lá. Não, precisa estar atento a todos os sinais que nele há, né? E aí, o que acontece, pessoal? Hoje foi relatos de uma mulher que superou o câncer, né? De uma guerreira, de uma filha amada do Senhor, uma pessoa que não desistiu, uma pessoa que em todo o tempo estava ali, ó, confiando no Senhor. Tinha dia que não estava bem, mas tinha um pedacinho assim de esperança aí dentro. Às vezes tinha dia que não sabia nem o que era esperança direito. Tinha certeza que tinha dia que falava assim, meu Deus, o que é esse tal de esperança? Porque eu acho que hoje ela sumiu daqui, né? Mas, Lara, eu queria te pedir para você deixar um recado, pode ser pequenininho, que você
deixar sua mensagem para mulheres que estão passando por esse processo. Depois eu vou pedir para a Rê falar outro. Mas eu queria que você deixasse um recado para mulheres que estão no processo. O que você tem a falar para essas mulheres? E que o Espírito Santo te direciona a falar para essas mulheres. Se você ficar à vontade de olhar para ali, pode olhar, tá? Porque tem mulheres ali, ó, que vai ser tocadas pelo que você vai falar, porque o Espírito Santo vai fazer essa ponte. Então, assim, eu quero falar, né, para as mulheres que estão passando, porque receber esse diagnóstico não é fácil. Não é fácil para ninguém. E quando a gente está firme em Deus, quando a gente tem ali nossa esperança voltada, nossa fé voltada em Deus, que Deus é Deus do impossível, a gente crê que tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai passar, vai esperar e Deus vai realizar, né, o impossível. Então, assim, eu quero falar que nesse momento, nesse processo, a gente o essencial é ter fé, se apegar, né, à fé, se apegar às pessoas ali, as pessoas que também estão juntas ali no mesmo espírito, né, de fé, procurar ajuda nas igrejas, oração, grupo de oração e ter certeza que Deus tem um propósito para cumprir na sua vida e Ele vai se cumprir. Não vai ser essa doença que vai te matar. Amém, Divina Gazela, 4 de agora. É isso aí. O recado foi dado. Agora, Rê, eu queria que você deixasse um recado também sobre prevenção, sobre se cuidar. Sabe aquele recado bravo? Aquele recado assim, ei, mulher, se toca. Esse. Sim. Ei, então você vai deixar esse recado de mulher se toca. Sabe? É um recado firme mesmo para que as mulheres acordem, né? Mulheres se amem, cuidem delas mesmas. Olha pra lá e dá aquele recado. Vou falar inclusive no aspecto geral. Vamos lá. Porque eu estou passando por esse processo agora, né? Tanto de se cuidar no exame, né? No autoexame dentro do banheiro mesmo, na hora que está tomando banho, né? Quanto cuidar da saúde. Porque nós somos templos do Espírito Santo, né? Deus faz morada em nós. E nós temos que nos cuidar, né? Então, você na hora que for tomar banho lá, faz o exame, não sabe como faz, pesquisa, né, Glau? Isso é muito importante, porque se não tivesse tido a íngua, talvez ia ser mais tardio. Mais tardio, né? Ia ser. Talvez não teria tido um final feliz como teve. Né? E sentiu alguma coisa que não é normal, que está no seu organismo, que está no seu corpo, procura um médico, porque nós temos que nos cuidar, né? Eu tenho a minha casa, meus filhos, meus familiares, e eu quero fazer presente no meio deles. Então, se você também quer continuar cuidando dos seus filhos, da sua casa, servindo na obra de Deus, trabalhando, então cuide também da sua saúde. Gente, é isso aí. O programa de hoje foi uma bênção. Reclamaram pra mim, se sei pra vocês, que tava curto, né? Ah, mas foi um pouquinho, vocês falaram um pouquinho, eu queria ouvir mais e mais e mais. Pois hoje então nós deixamos um conteúdo maior pra você. Só que aí é o seguinte, como é que fala? A gente ainda assim gostou? Dá um joinha, aperta o sininho. Isso, por quê? Porque, se inscreva. Porque quando você dá um ok lá, quando você dá um joinha, você tá dizendo que você entendeu o conteúdo e gostou do conteúdo. Compartilha. Compartilha. Agora, sobre compartilhar, a gente entenda algo. Tem mulheres que precisam ouvir essa mensagem, tem mulheres que estão passando por esse processo. O intuito desse podcast, o intuito desse programa, o intuito dessas mensagens é sempre levar a palavra de Deus. Então, como eu falei, né? São mulheres reais com testemunhos extraordinários. Se você tem alguém para indicar aí, para trazer para cá, para contar um testemunho, deixe nos comentários aí, nos procure, você que é daqui de Goiânia, você que é próximo aqui, nós teremos o maior prazer em trazer você para cá. Agora eu quero te convidar a orar, vamos lá? Cubra sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que você levasse seu pensamento a Deus, diz que Ele te desse direção. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós falamos aqui sobre a direção do Senhor, sobre confiar no Senhor. Sabemos que o Senhor é médico dos médicos, sabemos que o Senhor é nosso Pai. Nos sentimos, Pai querido, como filhas amadas. Pai, não nos desampare nunca, segure sempre nas nossas mãos e sempre nos dê direção. Pai, visita todas as mulheres que estão do outro lado da câmera, ouvindo, sim, Senhor, essa mensagem. Pai, que chegue ao coração dela com aquilo que o Senhor tem para cada um. Assim nós oramos
louvamos a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ó, um beijo pra todos Tchau, vocês tchau. e até semana que vem tem programa novo aí, ó. Curte aí, ó. Tchau.